Olá, tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas alunas? Como vocês estão? Espero de verdade que vocês estejam bem. Que toda a família de vocês também esteja bem, ok, meus amores? Nós vamos agora para a nossa segunda aulinha dessa semana. Nós, nessa aula, falaremos um pouco mais sobre as figuras de linguagem, tá? Falaremos nesse momento sobre a metonímia e a personificação, ok? Também falaremos um pouco sobre três poemas, tá? Três poemas do livro Extra Classe, que vocês estão lendo sobre poesias. Nós faremos a leitura e aí a análise, o comentário sobre um desses poemas e alguma coisinha sobre os outros dois. Legal? Meus queridos, vamos lá? Deixe-me apresentar, então, aqui para vocês uma tela. Olha aqui, compartilhar com vocês essa telinha aqui. Deixa eu parar um pouquinho a nossa filmagem aqui, ok? Vamos aqui, olha só. Primeira figura, a metonímia. Gente, enquanto a metáfora, nós estudamos bem a metáfora na nossa aulinha anterior, enquanto a metáfora ela estabelece uma comparação implícita, veja, estou comparando de forma implícita um termo com outro, na metonímia não ocorre uma comparação, ocorre uma substituição. A metonímia, gente, assim como a metáfora, é uma das figuras mais utilizadas aí no nosso dia a dia. Olha só, a metonímia é uma figura de linguagem ou de palavra, ela é caracterizada como uma figura de palavra, caracterizada ali pela substituição de um termo por outro. Veja, isso aqui que é importante, ó. Havendo entre eles algum tipo de ligação. Desse modo, pode haver a substituição da parte pelo todo. Nós vamos estudar todos esses aspectos aqui, ó. A qualidade pela espécie, o singular pelo plural. Nós veremos vários casos. Olha aqui, ó. A matéria pelo objeto, o indivíduo pela classe. Isso aqui tem umas situações bem legais, gente, bem interessantes. Ó. O autor pela obra, o possuidor pelo possuído, ó, o lugar pelo produto. Todos esses casos nós veremos com exemplos daqui a pouquinho. Ó, o efeito pela causa, continente pelo conteúdo. Olha só que legal. O instrumento pelo agente que o utiliza, a coisa, né, pela sua representação. Parecem nomes assim estranhos. Ó, o inventor pelo invento, o concreto pelo abstrato, tá? Coloquei alguns para vocês, mas existem outros, até alguns que veremos ainda nessa nossa aulinha. Olha aqui, ó. Exemplos de metonímia. Já falamos, né? É uma figura de linguagem. Legal. Ou, no caso mais específico, é uma figura de palavra, que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas, novamente, algum tipo de ligação. Desse modo, é possível apontar a metonímia nas seguintes frases. Olha só, galera, coloquei aqui uns exemplos só para iniciar, mas nós veremos outros tantos ainda nessa aula. Olha só. Quando você diz assim, ó, o fazendeiro precisa de muitos braços para o trabalho daquela semana. Veja, meus amores, aqui, ó, eu estou substituindo braços por pessoas, por trabalhadores. Tá vendo? De nada adiantariam só os braços, imaginem, braços soltos, de nada adiantariam. Então, aqui eu tenho um caso de metonímia, quando eu substituo
o ser, no caso aqui a pessoa, por uma parte dela. Ó, o fazendeiro precisava de muitas pessoas para o trabalho daquela semana. Olha aqui, ó. Assistimos a um Godard. Godard era um diretor de cinema muito famoso, diretor de cinema francês. Assistimos a um filme de Jean-Luc Godard. Vendo? Na verdade, eu substituir filme pelo autor. Então, eu usei o autor aqui, ó, no lugar da obra. Era um filme, eu coloquei o autor do filme. Bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais. Na verdade, meu amor, ele não bebeu a garrafa, né? Ele bebeu o suco que estava na garrafa. No nosso dia a dia, a gente fala isso demais, né? Quando você fala assim, pô, eu comi 2 pratos no almoço. Você não comeu os pratos, você comeu o conteúdo desses pratos. Olha aqui, gente. Em muitas ocupações, a mulher ainda ganha menos do que o homem. Veja, eu tenho aqui, ó, em muitas ocupações, as mulheres, né? Não é a mulher, é o singular pelo plural. É você usar o singular aqui, ó, ao invés de usar o plural. Vou ao banheiro uma vez por mês. Aliás, desculpa, vou ao barbeiro uma vez por mês. Você não vai ao barbeiro, né, gente? Você vai à barbearia. Então, veja, em todos eles houve uma troca. E há em todos eles uma relação de proximidade, ok? Olha só, agora sim, vamos aqui a vários tipos de metonímia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tipos de metonímia. Olha só, gente, que legal. Tem uns casos bem interessantes. A substituição pode realizar-se das seguintes maneiras. Aqui eu vou colocar para vocês todos os casos, vários casos. Olha só. Primeiro deles aqui, ele é chamado a parte pelo todo. Eu utilizar uma parte no lugar de usar um todo. Então veja aqui, por exemplo, ó, neste ano, Juliana completará 15 primaveras. Ora, ela não completa somente primaveras, porque no ano não existem só as primaveras ou a estação da primavera, né? A primavera é apenas uma parte, uma das estações do ano. Há outras, como o outono, o verão, o inverno. Então, aqui eu estou usando, Juliana completará 15 primaveras, eu estou usando uma parte do ano, a estação da primavera, no lugar de todo o ano, né? No lugar de todo o ano. Olha aqui, ó. Olha esse quadro aqui. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Ora, você está usando uma parte no lugar de um todo. Imagina só se o cara tivesse somente cabeças de gado na fazenda dele. Ou estariam todos mortos, fedendo. Então, quando você coloca, tenho muitas cabeças. Ah, quer ver um outro exemplo que a gente usa bastante? Quando você coloca assim, ó, pediu a mão da noiva em casamento. Ora, você não pediu a mão da noiva. Você quer, claro, se casar com a noiva por inteiro, por todo, ó, e não somente uma parte dela, ok? Olha outro caso aqui, galera. O autor pela obra. Quando a gente acaba utilizando o autor no lugar da obra. Por exemplo, li Machado de Assis pela primeira vez aos 15 anos. Ora, gente, não li Machado de Assis. Você leu o quê, na verdade? A obra de Machado de Assis, né? Olha aqui, ó, li um livro, li a obra de Machado de Assis aos 15 anos. Olha aqui o desenhozinho, ó. Ele até colocou aqui uma caricatura aqui do Machado de Assis. Ele era, dentro das fotos, bem parecido, ó. Olha aqui um caso.
Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo aqui na biblioteca. Ó. Ressuscitou é o espanto aqui da funcionária da biblioteca. Então, não se lê o autor. O que a gente lê é a obra desse autor. Então, é um caso aqui de metonímia. O autor pela obra. Olha outro caso aqui, gente. O continente pelo conteúdo. Olha aqui, ó. Comeu 2 pratos de canjica na noite de São João. Na verdade, ele não comeu prato de canjica. Ele comeu a canjica que estava no prato. Então, aqui, ó, é você usar o continente. Continente é o que contém algo. Beleza? Então, olha só. Comeu 2 pratos. Continente é o que contém algo. No lugar de você usar o conteúdo, que era a canjica, você usa o continente, ou seja, o recipiente que contém a canjica. Olha aqui, gente, o singular pelo plural. É você usar, na verdade, o termo no singular referindo-se ao plural. Por exemplo, o francês é educado. Ora, eu não estou falando somente de um único francês. Eu estou falando dos franceses em geral. Então, eu tenho aqui, ó, o singular usado no lugar do plural. Ok? Outro caso. Ó, o possuidor pelo possuído. Ou seja, você vai usar o possuidor, aquele que possui. Tá vendo? No lugar do possuído, que é o ser possuído. Olha aqui, ó. João sabe que vou ao cabeleireiro todas as quintas, mas disse que não avisei aonde ia. João sabe que vou ao salão de beleza, tá vendo? Ó, você vai usar o possuidor, ou seja, o dono, pelo possuído, pelo salão que pertence ao cabeleireiro. Então, é usar o possuidor pelo possuído, pelo ser possuído. Na verdade, você vai ao salão. E aqui, como o salão pertence ao cabeleireiro, ele é o possuidor e o salão é o elemento possuído. Outro aqui, amores, o lugar pelo produto. Olha só. Maria não gostava de champanhe. Ela preferia cerveja. Ora, vejam aqui, gente. Maria não gostava de champanhe. Gente, olha aqui, ó. É o champanhe, é substantivo masculino. Champanhe, vejam só, é o vinho produzido na região de Champagne, na França. Ela preferia cerveja, né? Então, veja, você usar o lugar no lugar do produto. Então, quando você diz, por exemplo, para comemorar o nascimento do filho, fumou um Havana. Ora, o que ele fumou, gente? Um Havana seria um charuto, né? Dizem, não sei, não fumo, dizem que os charutos mais caros do mundo, pelo menos pelo que eu conheça, são os charutos cubanos, né? Então é você usar o lugar no lugar do produto, tá? O concreto pelo abstrato é você utilizar o substantivo concreto no lugar de um substantivo abstrato. Por exemplo, use a cabeça e pare de depender dos outros. Ora, cabeça seria um substantivo concreto. Ele deixou de usar, na verdade, cabeça tem uma relação de inteligência. Inteligência é o substantivo abstrato. Então, eu deixei de usar o substantivo abstrato para fazer uso do substantivo concreto. Ok? Olha outra aqui, amores. O efeito pela causa. Olha aqui. O bebê aspirou a vida pela primeira vez. Ora, ele não aspirou a vida, né, gente? Ele aspirou o quê? Ele aspirou o oxigênio pela primeira vez. Tá? Quando eu digo, por exemplo, assim, os aviões semeavam a morte.
Os aviões, eles não semeavam a morte. Na guerra, os aviões jogavam bombas e essas bombas levavam à morte. Então, é você usar o efeito, jogar as bombas, no lugar da causa, a morte. Ok? Um instrumento pelo agente, um instrumento por aquele que utiliza. Olha aqui, ó. Edna é uma volante de primeira categoria. Na verdade, ela é uma motorista, uma boa motorista. Mas volante é um instrumento utilizado por motoristas. Então, ela é uma volante de primeira categoria. Você usar o instrumento no lugar da pessoa que utiliza esse instrumento. A coisa pela sua representação. Olha que interessante, ó. A minha bandeira é justa e necessária. Na verdade, não estou falando da minha bandeira. A minha bandeira representa o quê, gente? A minha luta. Então, é você usar a coisa, no caso aqui a bandeira, no lugar da representação. Ora, qual é a representação? A luta. Então, eu passei a utilizar a coisa no lugar da representação dessa coisa. O inventor pelo invento. Faço esse daqui, ó. Amanda e Rodolfo compraram uma Ferrari. Na verdade, a gente sabe que Ferrari é um veículo, um carro. Mas olha só, eles compraram um carro da marca do fundador Enzo Ferrari. Ok? Enzo Ferrari. A qualidade pela espécie. Os imortais do Olimpo foram adorados pelos gregos. Olha, a qualidade é de imortal, mas a espécie a que eu me refiro, ao que eu me refiro, são os deuses, né? Os deuses do Olimpo. Olha aqui, ó, a matéria pelo objeto, outro caso, tá vendo? Encha a lata. Lata, gente, é a matéria de que é feito o recipiente e não desperdice nenhuma gota de água. Encha o recipiente, e esse recipiente é feito de quê, gente? Do material de uma lata, ok? Então, quando você diz, por exemplo, os cristais estavam repletos de vinho, os cristais, novamente, é o que, gente? É a matéria que foi utilizada na fabricação, por exemplo, dos copos. O indivíduo pela classe, olha aqui, gente. Hoje nasceu mais um Van Gogh. Quer dizer que hoje nasceu mais um pintor, mais um artista. Ok? Hoje nasceu mais um Einstein. Estou dizendo que hoje nasceu mais o quê? Mais um cientista, mais um físico, enfim. Aqui outro que a gente usa demais no nosso dia a dia, estão vendo? Usar a marca no lugar do produto. Olha, meu irmão adora beber Nescau com leite. Olha só. Nescau é a marca do produto. Até coloquei outros tantos aqui, ó. Bombril. Na verdade, o nome é esponja de aço. Band-aid. Emplastro para curativos. Cotonetes. Hastes flexíveis. O Yakult, que na verdade é um leite fermentado. A maisena, que é na verdade um amido de milho. Ok? Então nós temos aqui, ó, no lugar de usar o produto, cotonete, nós deveríamos falar, por exemplo, hastes flexíveis, esponja de aço. A gente acaba utilizando a marca. Ela é bem mais conhecida, né? Por exemplo, você vai usar água sanitária. Muita gente fala que boa, né? Você vai usar Veja, por exemplo. As pessoas falam Veja, mas você não usa, na verdade está usando aí um limpante, né? Na metonímia ocorre uma substituição de um termo por outro relacionado. Ok? Olha outra figura aqui, meus amores. A personificação. É bem simples, tá? A personificação
é uma figura bem tranquila. É você dar vida, características humanas, a um ser que não possui essas características. Olha aqui, por exemplo, ó, a personificação, também chamada de prosopopeia ou animismo, é uma figura de linguagem, mais precisamente, uma figura de pensamento. Ela é bastante utilizada, viu, gente? Muito utilizada. Ela está diretamente relacionada com o significado, com o campo semântico das palavras e corresponde ao efeito de personificação. Olha assim, personificar, dar vida a seres inanimados. A personificação é utilizada para atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características. Por exemplo, o dia acordou feliz. Olha, eu peguei um ser inanimado o dia e dei a ele uma característica humana, acordar. Olha aqui, ó. O cachorro sorriu para o dono. O cachorro recebeu uma característica humana. O cachorro sorriu para o dono. Olha aqui outros exemplos, ó. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Naquela noite, a lua beijava o céu. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. Vejam, dar característica humana a um ser que não possui essa característica. Olha aqui, coloquei para vocês dois exemplos, ó. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Lembra da musiquinha lá do Calypso? A lua me traiu. A lua me traiu. Isso é uma prosopopeia. Olha outra aqui, essa música aqui do Lulu Santos. Veja se vocês se lembram dela, conhecem. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Ok? Então a personificação é bem tranquila, né, gente? Bem fácil mesmo. Beleza? Bom, amores, deixa eu colocar para vocês agora um dos poemas trabalhados nos livros, no livro em que vocês, com o qual vocês trabalharam nesse período, né? Primeiro aqui, gente, As Borboletas é um dos poemas do livro. Olha só. As borboletas, do Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Tem uma versão dessa música, gente, cantada pela Adriana Calcanhoto, muito lindinha, muito bonitinha, a interpretação bem bacana. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão. Bom, vejam, parece um poema bem infantil e é um poema infantil, tá? Olha aqui a análise. Vejam, amores, a característica mais importante imputada às borboletas no poema de Vinícius de Moraes é a cor. São brancas, são azuis, são amarelas e são pretas. Logo no princípio do poema, o lírico lista as cores dos insetos, destacando o aspecto visual. A cor é, portanto, o elemento distintivo que separa os animais em categorias. Olha aqui, ó. As brancas são alegres e francas. As azuis gostam muito de luz. As amarelas são bonitinhas. E as pretas remetem, né, à escuridão. O leitor não saberá, ao longo dos versos, mais nenhum detalhe sobre essas criaturas. Sabe-se apenas que são belas, que elas se diferenciam umas das outras pela tonalidade e que partilham do mesmo gosto. Todas parecem gostar de brincar na luz, né? Olha aqui, ó.
brincam na luz as belas borboletas. Então, o que unifica é o fato de todas gostarem de brincar na luz. As borboletas são, portanto, caracterizadas pelo seu tipo físico: azul, amarela, branca, preta. É importante destacar que o poema não é baseado propriamente em uma ação. Nada de especial acontece ao longo dos versos, mas o poema ele é centralizado em uma descrição. As cores, por exemplo, adjetivos que vêm caracterizar, qualificar. Uma peculiaridade: é curiosa a escolha do uso do verbo brincar, atribuindo características humanas aos insetos, né? Dando-lhes um aspecto lúdico, divertido da composição. Dessa forma, as borboletas parecem se aproximar das crianças. Ok? Vamos falar um pouco mais agora sobre a forma. Depois nós vamos ver uma curiosidade bem interessante. Em termos sintáticos, os versos são construídos apoiados em substantivos e adjetivos. Então, borboletas, brancas, borboleta, azul, borboleta, amarela. Há também o notável emprego da repetição, que proporciona um jogo de sons. Aliás, o uso de rimas é empregado de modo a gerar um efeito de musicalidade, né? Parece até uma música de roda cantada por crianças. Repare como brancas rima com francas, azuis rima com luz, amarelinhas rima com bonitinhas. Então, rima com escuridão. Essa estratégia facilita a memorização por parte da criança. Tá, olha que legal aqui, gente. Sobre a publicação do poema. Vejam, o poema As Borboletas, ele foi publicado em 1970, tá? Foi musicado, ou seja, colocaram melodia e cantado posteriormente, e pertence à obra A Arca de Noé, que é uma produção voltada para o público infantil. Olha que legal isso aqui, ó. Os poemas para crianças foram feitos, olha só, inicialmente para Susana, em 1940, para Pedro, em 1942, Georgiana, em 1953 e Luciana, em 1956. Todos filhos do próprio Poetinha. Poetinha era como chamavam carinhosamente o poeta Vinícius de Moraes. Muito desse material dedicado aos mais novos foi parar na gaveta, até ser desenterrado anos mais tarde. Vejam só, ele foi escrito para os filhos ainda muito jovens, muito crianças, mas ficou ali, ó, guardado em uma gaveta. E só em 1970 ele foi publicado. Olha aqui, gente. Não se sabe propriamente se As Borboletas foi escrito durante a infância dos filhos do poeta e ficou arquivado, ou se foi uma criação mesmo, composta em 1970, ano de sua publicação. Olha aqui, ó, o disco L'Arca, Canzoni per Bambini, de Vinícius de Moraes, que contém As Borboletas, foi lançado primeiro na Itália. Gente, essa aqui era a capa desse disco, ok? Bom, mais tarde, posteriormente, esse foi escrito, tá? Foi trazido para o Brasil e interpretado por Rogério Duprat e o Toquinho, né? Em 1970, o livro Arca de Noé foi lançado no Brasil. Inicialmente, esse poema foi cantado por Gal Costa. Eu, particularmente, gosto mais do poema cantado pela Adriana Calcanhoto. Vocês podem ouvir aí as duas versões. Olha aqui, apenas para leitura, Coraçãozinho, de Henriqueta Lisboa, outro poema aí do livro de vocês. Coraçãozinho que bate, tique-tique, reloginho de papel, tic-tac.
O coraçãozinho, ele bate tique-tique. O reloginho do papai, né? Papel não, perdão, papai, bate tic-tac. Vamos fazer uma troca? Tique-tique, tic-tac. O relógio fica comigo, tá? E tique-tique, dou coração ao papai. Tique-tique-tac. Tá? O relógio era de um, o coração era do outro. Eles trocaram, então. Ok? Vejam vocês que a figura que predomina aqui, ó, é uma figura chamada onomatopeia. O que é a onomatopeia, galera? É a representação gráfica do som, né? Tique-tique, o barulhinho que ele diz ser do coração. Tic-tac, o barulhinho do relógio. Outro poema aqui, ó. Agora, o poema Escola, de José Paulo Paes. Veja, escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias. A chefe da escola é a diretora manda na professora, a professora manda na gente, a gente não manda em ninguém. Só quando manda alguém plantar batata. Além de fazer a lição na escola, a gente tem que fazer a lição de casa. A professora também leva a nossa lição de casa para a casa dela e corrige. Se a gente não errasse, a professora não precisava levar a lição para casa. Por isso é que a gente erra. Embora não seja piano, nem banco, a professora também dá notas. Quem não tem notas boas não passa de ano. Será que fica sempre com a mesma idade? Quem dera, né, amores? Galera, é isso então, tá? Foram aí esses dois poemas aparecem para vocês, ok? Deixe-me parar aqui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aulinha, tá bom? Beijos para todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.